Amém e amém. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, de Bíblias abertas, vamos mantê-las dessa forma, porque nós nessa manhã vamos examinar uma das parábolas mais importantes das Escrituras. Estamos diante de uma parábola que é uma das mais impactantes, a parábola dos talentos. E esta parábola, ela faz parte do discurso escatológico de Jesus. O discurso escatológico de Jesus, ele começa no capítulo anterior, portanto, no capítulo 24, e esse é um momento onde Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida, para a sua ausência. Jesus também está preparando os seus discípulos em relação à consumação do seu reino, algo que acontecerá no futuro. Então, é uma parábola que enche o coração dos seus interlocutores, daqueles que estavam ouvindo-a naquele momento, e por consequência, e na extensão do tempo e dos séculos, a nós que estamos aqui na nave desse templo, a você que está em casa nos vendo e ouvindo nessa manhã. Porque, irmãos, a pergunta central que Jesus vai responder nessa parábola é a seguinte: o que devemos fazer, eu e você, enquanto aguardamos a volta do Senhor? Enquanto eu e você estamos vivendo a vida, na perspectiva e na expectativa da volta do Senhor Jesus. E Jesus responde isso nessa parábola. E a resposta é clara, e nós vamos ver isso na continuidade e desfecho do sermão. A resposta é uma: que sejamos, eu e você, encontrados como servos fiéis. Aquele que nos capacitou com dons e talentos. Nos lembra o teólogo, professor e pastor canadense D.A. Carson. Ele declara que a parábola dos talentos não é apenas uma lição sobre produtividade, mas é uma lição que Jesus traz para aqueles da sua época e para nós sobre a importância de sermos fiéis na administração de tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado. Não é uma questão de performance, não é uma questão de você performar produzindo, não são sobre coisas quantitativas, mas sobre a qualidade do nosso cuidado, a qualidade do nosso zelo, a qualidade da nossa administração sobre todos os insumos que o Senhor nos tem confiado. Vivemos em um tempo de expectativa e devemos viver nesse tempo de expectativa sobre o dia em que estaremos diante do Senhor para prestar contas de tudo aquilo que Ele nos tem confiado. A grande questão é, para nós nessa manhã, o quanto eu e você temos vivido de forma digna a corresponder a esse chamado, a essa responsabilidade que o Senhor nos entregou como nosso Senhor de fato, a nós que somos seus servos. À luz e a exemplo daquilo que ocorreu nesta parábola, quando esse Senhor busca os seus servos, conversa com eles, atribui responsabilidades a eles, para que eles pudessem reproduzir, pudessem administrar algo que não era absolutamente, eu volto a repetir, algo que não era absolutamente deles, era do seu Senhor, os talentos. Nós precisamos viver a nossa missão em sermos fiéis a tudo que temos recebido da parte do Senhor, porque nada que temos é nosso. Tudo vem do Senhor, já dizia Davi, lá no livro das Crônicas. Tudo vem de ti, e das tuas mãos nós retornamos ao Senhor, nós te damos. O problema é que temos vivido num mundo tão egoísta, tão imediatista, um mundo tão relativista. Estamos cada vez mais convencidos, à medida que vamos vivendo a vida, de que tudo que temos é nosso. De que tudo que temos, mesmo alcançado, mesmo auferido com o nosso esforço pessoal, é nosso. Quando, na verdade, a saúde que temos para produzir algo vem do Senhor. A inteligência que temos e as capacitações pessoais não são nossas, mas numa primeira medida e na origem de tudo, vem de Deus.
Meus irmãos, por isso eu quero dividir com vocês o tema vivendo como um servo fiel até Jesus voltar. Vou repetir. O tema do sermão dessa manhã é vivendo como um servo ou uma serva fiel até Jesus voltar. Veja comigo aqui o verso 14 desse capítulo 25. Porque o que a parábola nos mostra é que o Senhor, descrito nesse texto, esse homem confia seus bens aos seus servos antes de partir. Perceba que os talentos que eles recebem para administrar não são deles, são deste homem. Diz o texto no verso 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que isso quer dizer para você e para mim, em alto e bom som, hoje, nesse dia 16 de março? Na verdade, da mesma forma, tudo que nós temos, nosso tempo, nosso dinheiro ou nossas economias, nossos bens de toda espécie, o casamento que temos, os filhos que temos, o emprego que temos, nada disso nos pertence. Pertence ao Senhor. Aliás, quero vos fazer lembrar aquilo que diz o salmista no Salmo 24, versículo 1. Lá no Salmo 24, verso 1, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A questão é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã amparados na base de um discurso e fazemos isso com toda alegria, fazemos isso com muito prazer, dizendo que o Senhor na pessoa do seu Filho inaudito, bendito, de Jesus, Ele é o nosso Salvador. E claro que Ele o é. E nos alegramos por tão gloriosa salvação que um dia Ele nos confiou e que Ele mesmo consumou na cruz do Calvário. Mas a questão toda é que muitas vezes estamos vivendo ao lado de um Jesus que é apenas o meu Salvador, mas Ele é muito mais do que isso. Lembre-se que antes dele ser o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Não há salvação em Jesus sem o senhorio de Jesus estabelecido sobre a sua e a minha vida. Deus nos deu a criação, como está lá em Gênesis, para que o homem pudesse ser encarregado de cultivar e de ser encarregado em cuidar bem dela. Deus nos deu bens, Deus nos deu toda essa ordem da natureza para nós tratarmos com muita responsabilidade e dignidade, porque foi Ele que criou. Nós temos que pegar tudo que existe, tudo que possuímos, e levar tudo isso a um pleno potencial de glória para o Senhor, não de glória para a gente. Porque entre os bens que recebemos de Deus e que estão sob a nossa administração, está tudo isso que vemos: a natureza, o solo, o meio ambiente, a sua agenda, as suas habilidades cognitivas, as suas habilidades manuais. Meus irmãos, nada disso, de tudo que temos, é propriamente nosso, senão um presente de Deus dado a você para que você possa cuidar. Por isso é que existe uma parte da teologia encarregada em trabalhar o termo mordomia. Esse termo mordomia, ele é de uma forma deturpada. Hoje em dia, quando a gente fala de viver uma mordomia, tem gente que ainda faz esse sinal, né? Olha que mordomia que eu estou vivendo. Mordomia não é sinônimo de descanso, de preguiça, de indiferença para com o trabalho. Mordomia não é sinônimo de ócio. Mordomia é um termo que significa serviço, capacidade de servir responsavelmente. A Bíblia declara em alto bom som, quando Paulo escreve lá a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte: pois quem é que te faz sobressair?
E que tens tu? O que tem você que você não tenha recebido? Diz Paulo. E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? O grande missionário evangelista presbiteriano, denominado carinhosamente do nosso Indiana Jones das missões, reverendo Ronaldo Lidório, ele declara e destaca que a mordomia cristã começa no reconhecimento verdadeiro de que tudo que possuímos não é nosso, de que tudo tem sua origem no Criador, no Senhor de todas as coisas e de tudo. Tudo pertence a Ele. Somos administradores, irmãos. Nós não somos donos de nada. Se Deus deu a você habilidades, se Deus concedeu a você recursos, oportunidades, é para que você use e desfrute disso tudo para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Seja lá no seu trabalho, seja na ambiência da sua família, seja lá na academia, seja em qualquer outro lugar, até aqui mesmo na igreja. Tudo deve ser dirigido para honrar a Deus. Agora, a pergunta que devemos fazer nessa manhã, a pergunta que você se deve fazer nessa manhã é a seguinte: se de fato você está usando tudo que Deus te deu para glorificá-lo, se você de fato está vivendo como se não fosse dono do que você recebeu. Porque quando nós compreendemos isso, para vivermos como servos fiéis, até o Senhor Jesus voltar, como aqui essa parábola ensina, que esse Senhor entregou a eles talentos e disse: cuidem até que eu volte, porque vocês vão me prestar contas. Se nós quisermos realmente viver como um servo fiel até Jesus voltar, nós temos que entender que tudo aquilo que temos, tudo que você possui, não é de fato direito seu. Pode ser de fato direito seu dentro de uma cidadania em que o mundo lhe confere, como brasileiro, por exemplo. Mas você não tem uma cidadania espiritual respaldada nessa cidadania desse mundo, porque a sua cidadania superior e final é a cidadania dos céus. A Bíblia diz que eu e você somos cidadãos do céu. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que temos pertence a Deus. Mas, em segundo lugar, para vivermos como servo, como mordomo, fiel ao Senhor, até que Ele volte, existe um segundo aspecto, que está para nós aqui exarado, está revelado, do verso 19 ao 23. Olha o que é que diz o texto. Diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5 talentos, prestando contas, e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Em resposta, o Senhor declara: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí aproxima-se também o que recebera 2 talentos, dizendo: Senhor, 2 talentos me confiastes. Eis aqui, tens outros 2 que ganhei. O Senhor olhou, apreciou aquela atitude desse segundo servo e lhe responde dizendo: muito bom, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A mesma sentença que ele declara ao anterior. Ele diz agora: entra também no gozo do teu Senhor. Perceba uma coisa aqui. Esses 2 servos, e aí está a diferença, tá, irmãos? Isso é muito importante atentarmos agora. Esses 2 primeiros servos foram elogiados não pelo resultado em si. Não foi pela performance. Eles foram elogiados pela fidelidade. Não é pela produtividade, não é pelo quantitativo, entende? O que o Senhor espera de você e de mim é que sejamos fiéis a Ele.
E aí isso fica muito claro, porque um recebe 5, o outro ganha mais 5. Aí o não é a sua capacidade cognitiva, não são as suas habilidades pessoais, mas o quanto você tem de fato servido ao Senhor com fidelidade. Isso vai nos levar a um terceiro e último aspecto, uma terceira e última lição sobre a parábola dos talentos. Isso nós encontramos agora do verso 24 ao verso 30, quando nos diz o texto: chegando por fim, aí entra o terceiro personagem, ou melhor, a quarta personagem, porque a primeira é o Senhor. Os 2 servos anteriores somam-se 3, e agora essa quarta personagem, que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes,
e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Preste atenção na resposta do Senhor da parábola. Servo mau e negligente, se você sabia que ceifos onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Então, há pessoas competentes para fazer com que ele rendesse, para fazê-lo multiplicar. Mas a questão toda, como eu disse a vocês, não é uma questão de apenas competência em produzir, mas de ser fiel àquilo que o Senhor havia objetivado. Ele vai dizer: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil foi lançado para fora nas trevas. E diz mais o texto: ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que o terceiro servo fez? Diz o texto que ele enterra no chão o talento. Ele não foi infiel por falta de capacidade. Percebam, ele não foi infiel por falta de capacidade. Ele foi infiel por falta de vontade. Faltou-lhe vontade de corresponder ao chamado, de corresponder à dimensão do serviço que lhe foi concedido pelo seu Senhor. Aqui Deus não está condenando aquele que não tinha capacidade. Até porque a Bíblia diz que Deus não chama aqueles que são capacitados. A Bíblia nos ensina que Ele capacita os que são chamados. O que o texto quer dizer para a gente é que esse servo, ele é a representação daqueles que se dizem servos de Deus e que ainda não conhecem a vontade de Deus, mas que escolhem a comodidade ao invés de viver a obediência. Não, pastor, eu não vou fazer esse tipo de serviço, eu sei que Deus até tem me chamado para isso, mas eu tenho medo de ser criticado. Eu tenho medo de alguém falar mal do meu serviço, alguém objetar aquilo que eu realizo, e eu não quero ser ferido, eu não quero ser rejeitado. Meus irmãos, isso vai ser desculpa diante do Senhor no dia da nossa prestação de contas, não. Porque o Senhor Jesus é o modelo para você e para mim. Ele foi objetado, ele foi rejeitado, ele foi criticado, ele foi maldito por pessoas que diziam: olha lá, come com pecadores, com publicanos. Deixa eu falar uma coisa para você, do alto da minha experiência, cerca de 30 anos de ministério pastoral. Se eu fosse ouvir a voz de insultos, de falsidade, de críticas, de objeções ao meu ministério, eu já estaria fora há muito tempo. Estava out há muito tempo. Mas uma coisa que eu aprendi, e esse meu sorriso é um sorriso de felicidade para o meu Deus e irônico para o diabo e para aqueles que pensam que vão mexer com o coração de alguém que ama a Jesus com todos os meus defeitos. Mas eu aprendi uma coisa: essa casca que eu tenho grossinha nas costas e no coração e que me blinda contra essas coisas, não vem de mim, não. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu não sei, o mundo pode estar acabando, tá? O senhor mantém uma tranquilidade, o senhor mantém uma pose, uma fleuma britânica. Eu falei: olha, a britânica eu não digo, porque eu não sou inglês, não sou um lorde. Mas o senhor mantém um sorriso, o senhor mantém uma... Eu falei: isso não vem de mim, não. Eu disse isso, meu Deus sabe, para essa pessoa. Quantas pessoas eu conheço, caminharam comigo e disseram: pastor, vem do Senhor. Agora, o que é que vem de mim?
a responsabilidade de responder ao Senhor, dizendo: isso é responsabilidade pessoal. Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, você está comigo, eu vou junto, porque eu não quero pecar contra o Senhor, porque eu e você podemos pecar quando não usamos com racionalidade e responsabilidade os talentos que nós recebemos do nosso Deus. E aí ficamos preocupados, com medo se vamos performar direito ou não vamos. Deus nos chamou e Deus nos suprirá, e Deus vai cuidar de você, e Deus vai colocar irmãos cheios da graça de Deus, irmãos cheios de amor por você, irmãos que vão trazer palavras de alento para o teu coração, irmãos que não vão te julgar, irmãos que vão dizer: eu estou com você, você deu uma caidinha aqui, deu uma falhadinha, mas não tem problema não, nós vamos consertar, nós vamos corrigir, vamos junto. O talento é de Deus para você e para mim, vamos dividir isso. Mas muitas vezes nós estamos agindo como ímpios que não amam ao Senhor, quando assumimos a atitude de servos negligentes, quando estamos inflamando o coração daqueles que estão conosco na caminhada, tentando desestimulá-los, tentando julgá-los, tentando oprimi-los também. Muitas vezes estamos administrando mal as nossas relações. Deus colocou pessoas ao seu lado, na casa do Pai, para você administrá-las na relação com amor, com paciência, com carinho, com voz de ânimo. Ô, meu irmão, minha irmã, Ele te deu vida, tempo, bens, tudo isso Ele te deu inteligência, para que você possa desenvolver tudo isso para a glória dEle. Você possa praticar as boas obras. Pedro fala isso na sua primeira epístola, né? Para que andássemos nessas boas obras que antemão Ele preparou para os seus eleitos, para aqueles que foram predestinados por Ele em amor. O problema é que muitas vezes nós rotulamos e muitas vezes classificamos naquela lista de pecados clássicos, né? Pecado é homicídio, pecado é adultério, pecado é o pecado da língua, é a falsidade. Mas pecado, sobretudo, é quando eu e você deixamos de fazer as boas obras para a glória de Deus a partir de recursos intelectuais, espirituais, emocionais, financeiros que Ele nos tem dado. Eu gosto muito do texto de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 17. Tiago fala que aquele que não sabe que deve fazer o bem e não faz, Tiago diz que esse está pecando. Não é o Ivo, é a palavra de Deus. Você peca. Quando você sabe que você não tem que fazer aquilo, porque aquilo desagrada o teu Senhor, que é Deus, na pessoa de Jesus, mas você faz, você está pecando. E aí, meus irmãos, se você gerencia mal seu relacionamento com as pessoas, a sua agenda de compromissos, e que você precisa também cuidar da sua família, né? Você tem que cuidar da família, mas você também nunca tem tempo para Deus. Você tem tempo para a tela do seu smartphone, você tem tempo para um amigo, você tem tempo para poder ir para a academia, cuidar do corpo, nada contra, a gente tem que fazer isso, porque isso aqui é tempo do Espírito Santo. Você tem tempo para viajar, e viajar é muito bom. Você tem tempo para tantas outras coisas, mas como é que está o seu gerenciamento do tempo na relação com o Senhor? Porque se você não usar os conhecimentos, se você não usar as habilidades que você tem para, de alguma maneira, promover o reino de Deus, exaltando a pessoa de Jesus, pregando o Evangelho, discipulando pessoas e até investindo financeiramente na vida de pessoas, e aqui eu quero fazer rapidamente um recorte. Há muito tempo, Deus tem me ensinado a investir em pessoas. Eu não pregaria isso de púlpito se eu não vivesse isso. O que significa isso? Ter no meu orçamento uma certa quantia para poder investir na vida de pessoas. De chegar para uma pessoa e dizer: eu vou ajudar você a pagar a sua faculdade. Está lá, todo mês. A gente está chegando junto. Eu vou ajudar você a comprar esse remédio, que é um remédio de uso contínuo. Eu quero te ajudar. Eu não tenho recursos para fazer esse curso, para participar desse seminário. Eu olho lá e está previsto no meu orçamento.
Eu posso dizer para você que 1/6 da minha percepção financeira, todo vai para esse tipo de ajuda, de auxílio. Talvez tenham pessoas que estão me ouvindo, aqui e fora, que sabem que isso é verdade, porque já experimentaram da generosidade de Cristo através da vida desse miserável pecador. Eu não abro mão de ser generoso e de investir, e sou dizimista fiel. Tesouraria da igreja sabe disso. Por que eu estou falando sobre isso? E tenho que falar sobre isso. Porque isso envolve o caráter de servos de Deus, que correspondem ao chamado de um Deus, ao qual eu e você um dia estaremos diante de sua face e vamos prestar contas. Estamos muitas vezes levando uma vida como se esse Deus fosse apenas um Deus piedoso, um Deus que vai levando a gente, de uma forma... Nos esquecemos que Deus é Deus para ser temido. Deus é Deus de seriedade. Deus é Deus fiel e Ele quer de nós essa fidelidade, porque negligência aqui, segundo o texto, não é apenas uma falha, é pecado. É pecado. Quando deixamos de usar os nossos dons para glorificar a Deus, quando deixamos de entregar ao Senhor, devolver ao Senhor com fidelidade uma parte das nossas finanças, porque tudo vem dele, nós estamos pecando. Quando deixamos de olhar para o nosso próximo e nos planejarmos para fazermos algo bom, investindo na vida dele, irmão, nós estamos sendo negligentes. Estamos sendo negligentes. Eu quero te encorajar nessa manhã a uma coisa: se você não investe seu dinheiro em nada que seja capaz de promover o nome de Cristo e o bem-estar do seu próximo, você está pecando. Então, se você não faz isso, leve a sério a palavra do Senhor nessa manhã para o teu coração. Eu sei que isso aqui está entrando como uma espada no coração de muita gente aqui. Mas o Senhor me deu essa palavra e é essa palavra que eu tenho que entregar à minha congregação. E vou dizer mais aqui. A parábola dos talentos vai nos convidar a viver como servos fiéis até que Jesus volte. Então, eu quero concluir trazendo para vocês algumas aplicações práticas, porque enquanto nós estamos aguardando a volta de Jesus, e o texto fala sobre esse Senhor que entrega talentos aos seus servos, e esse Senhor diz: eu vou voltar e eu vou cobrar. Como é que você está aguardando a volta de Jesus? Enquanto nós estamos aguardando, eu e você somos chamados a administrar com fidelidade tudo que Deus nos deu. Então vamos lá, aplicações práticas. A primeira delas: reconheça que tudo o que você tem e tudo o que há no mundo e em todo o universo pertence a Deus. Eu quero concitar você a fazer uma avaliação honesta de como você tem usado os seus recursos. Recursos financeiros, seu recurso com o tempo, a saúde que Deus tem lhe dado, que é um bem precioso, e Ele vai pedir conta disso. Como você tem utilizado esses recursos? Mas vem uma ajuda, um auxílio, uma solução, e a solução que eu dou a você, o conselho que eu dou a você é para que você ore, para que Deus lhe mostre como você deve glorificá-lo em todas essas áreas da sua vida. Você seja honesto com você e com Deus nessa manhã. E diga, depois dessa pregação perturbadora ao teu coração: como, Senhor, eu posso te glorificar, te honrar, com todos os recursos de todas as ordens e natureza que o Senhor me tem concedido. Reconheça que tudo pertence a Deus. Segundo lugar, seja fiel servindo ao Senhor com o que você tem. E aí vai uma dica muito importante, um conselho pastoral muito importante de quem tem experimentado isso, de quem tem buscado aprender isso, porque eu disse isso essa semana também, um irmão: meu Deus, me dá um coração ensinável. Não me dá um coração duro, não.
Não me deixa acreditar que eu já aprendi tudo que eu devia aprender porque eu sou um teólogo, porque eu sou um pastor, porque eu sou um professor de teologia. Não, Senhor, definitivamente não. Tem misericórdia de mim. Meus irmãos, nós precisamos ser fiéis, servindo ao Senhor com o que a gente tem. E aí vem uma dica importante: não compare seus dons com os dos outros. Não faz isso. Não compare os talentos que você tem com o do outro. Não faça isso, porque isso vai te levar para uma armadilha. Vai te levar para a armadilha da autossuficiência, da vaidade. Você vai pecar porque você vai ser tentado a se achar melhor do que o outro. Ou então vai te levar para a armadilha da autocomiseração, da autopiedade, porque você vai se achar inferior ao outro. O outro tem tanto, eu tenho pouco. Não faça isso. Até porque eu e você recebemos dons e talentos não é para competirmos entre nós. Quando eu começo a competir com você, quando eu compito com você, aí está o problema. Nós temos cada um responsabilidades, sejam iguais dentro do ministério, dentro de uma área de atuação, mas a ação de Deus sobre nós é diferente, porque Deus trata com especificidade. Deus conhece você e sabe você como você é. Pode existir trocentas Marias, mas a Maria fulana de tal, que é você, Ele sabe que é só você. E Ele sabe o dom e o talento que Ele te deu. Então, não compare. Use o que Deus lhe deu para servi-lo. E fique feliz com isso. Ah, mas eu ainda acho que é pouco. Não é pouco. É o suficiente. Então, invista também nas causas que promovem o reino de Deus. Seja na igreja, seja na comunidade, seja no trabalho. Ora, nessa manhã de Senhor, converte meu bolso. Eu estou preparando um estudo para dar aqui para os irmãos sobre como preparar um orçamento, como ajustar suas finanças. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, sabe por que eu não dou o dízimo? Eu falei: por quê? Porque eu sou um descontrolado. Eu não sei administrar os meus recursos. Eu falei para ele: bom, isso é verdade, mas a verdade maior não é essa. A verdade maior é que você não dá o dízimo, porque você ainda não aprendeu a ser fiel o suficiente para honrar a Deus. Isso aí é apenas uma causa que não é a principal. Ela está no meio do processo. E eu, durante 4 semanas, estive estudando com esse irmão sobre a Bíblia, o que diz a Bíblia sobre a questão da fidelidade ao Senhor, que inclui nossos dízimos, e também ensinando a ele como preparar um orçamento familiar. Resumo: o irmão é fiel ao Senhor e a sua vida financeira, pelo menos até o último encontro que eu tive com ele, já tem pelo menos 1 ano e pouco, está organizada. Até de carro ele conseguiu trocar, melhorou algumas coisas na casa dele, está feliz da vida e está investindo na obra do Senhor. Então, seja fiel servindo ao Senhor com o que você tem. Em último lugar, a última aplicação: evite ser negligente, porque a negligência é pecado. Negligência é pecado. Identifique áreas que você tem sido negligente. Você tem sido negligente no uso do seu tempo? Você tem sido negligente no uso dos seus recursos financeiros? Mas você também tem sido negligente no uso dos dons espirituais? Daqueles talentos que Deus te deu para que você possa servi-lo e você possa multiplicar isso para a honra e glória do seu nome? Essa é uma mensagem dura, mas é uma mensagem cheia de amor. Me lembro quando meu pai me redarguía, me lembro quando meu pai, saudoso pai, vinha e me apertava. Seus olhos brilhavam e ficavam marejados. E eu fiquei profundamente tocado e fui profundamente impactado pelos ensinos dele. Eu quero terminar dizendo para você que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, diz que toda disciplina, todo ensino que nos leva à correção, castigo, ele usa essa expressão, né? Que vem do Senhor, o Senhor nos trata como um pai trata os seus filhos. É para o nosso melhor. O autor da epístola diz que no início a gente fica triste.
Eu estou vendo alguns olhinhos aqui, alguns rostinhos assim, ó, minguados. Pancada. Mas o mesmo autor da carta aos Hebreus diz que depois isso vai produzir um peso de alegria no nosso coração. Não tem como o pai dar uma chamada, dar uma dura no filho e o filho ficar rindo na cara do pai. Dói. Você sabe o que eu estou falando. Mas no final, depois que aquilo passa, eu me lembro do meu papai vindo para mim, eu deitado na cama, depois de ter tomado aquela sova, tá todo marcadinho de cinto. Papai vinha, me dava uns beijinhos e dizia: Ivo César, eu te amo. E eu ficava acordado de propósito para ouvir papai dizer isso. E quando eu via papai dizer isso lá em Nilópolis, terra boa, terra santa, quando eu via isso, eu virava para ele: eu sei, pai, eu estou acordado. Aí ele: poxa, filho. Irmãos, a volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus é certa, e o dia do ajuste de contas vai chegar. E o meu desejo, a minha oração, é que você se mantenha fiel ao Senhor Jesus. Que Ele seja muito mais do que seu Salvador, Ele seja o Senhor da tua vida. Você seja obediente na gestão das coisas que Ele tem confiado, para que você possa ouvir naquele dia, naquele santo dia, as seguintes palavras: muito bom, muito bem, servo bom, serva boa e fiel. Entra, toma posse do gozo do teu Senhor. Que o Senhor Jesus te ajude a ser esse servo, essa serva fiel, até que Ele volte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça.